Me recomendaram esse mangá aqui, eu achei interessante até falar dele, porque é bem pouco e até rápido para se fazer. Então vamos começar. Ele conta a história de um garoto que acaba tendo como sua melhor amiga de infância uma Oni. E essa Oni gosta muito do protagonista, tanto que ela fala que quando crescer quer casar com ele. E se passa 10 anos, um dos dois acabou crescendo. Só que ela cresceu até demais e ficou bem mais forte pelo que dá pra ver. Ele até fala que ela, quando mais nova, era fofa e agora tá mais, digamos, ogro. E sem falar que os pais deles dois acabaram fazendo um acordo para os dois acabarem se casando quando crescesse. Enfim, ele só fica olhando pros bong dela, mas ele depois vira a cara quando ela pergunta o que tá olhando. Mas ele até tenta ser guerreiro e ainda tenta dar de mãos dadas com ela. Só que ela fala que de jeito nenhum porque é muito vergonhoso e embaraçoso. Mas com um jeito arrogante e acaba indo na frente, dizendo que isso aí... Mas quando ela fica longe dele e ele não tá vendo a cara dela, ela fica de um jeito bastante mais romântica. Fica toda vermelha, dizendo que queria muito dar de mão dada com ele, mas tem medo de machucar por ela ser bem mais forte e ele ser apenas humano. Sem falar que ele também lembra de um passado deles dois, que ele tentou uma vez pegar o chifre dela, só que ela não deixou porque ela falou que eles são novos demais. E ele acaba perguntando a ela se ele pode tocar no chifre atualmente. Só que ela fica irritada falando que ele é um pervertido, nojento e faz ele ficar de joelho. Depois sai correndo e se esconde falando que queria que ele tocasse no chifre dela. Só que depois do casamento, porque isso aí parece que é algo que só acontece entre amantes Onis. Ele também lembra quando ele era pequeno, ele tentou carregar ela uma vez nos braços, só que ele não conseguiu porque ela era muito pesada. E aí porque ele também era muito fraco. E ele faz uma promessa que quer levar ela nos braços. E no presente ele até mais agachamento e outros treinos para tentar levar ela nos braços. Ele tem sim uma certa quedinha pelo a ONU. Embora a ONU parece que vai tratar ele com ignorância. E sim, ela gosta dele também, tanto que ela comprou uma roupa personalizada que é um vestido. E ela usa pensando no protagonista. Mesmo assim, parece que ela tem autoestima meio baixa, porque ela não consegue se ver bonita por ter tanto músculo e ser alta demais. Engraçado também que quando ele era pequeno, ele protegia ela contra os valitões. Só que quando cresceu, foi o contrário. Ela que começou a defender ele contra qualquer um que esbarrasse nele. Na verdade, nem precisava ser valitão, precisava só esbarrar. Engraçado, quando eles estão indo pra escola, eles veem um monte de casais híbridos que ficando com uma raça diferente. Aí o protagonista aproveita essa chance para pedir para dar as mãos com ela. Só que ela fica com vergonha de dizer que quer, mas no fim ela acaba até aceitando. Até o momento que aparece um bicho aí que quer lutar contra ela e se vencer quer sair com ela. Deve ser da mesma raça dela para querer isso. Só que ela fica extremamente frustrada porque ele atrapalhou o momento dos dois. Então ela acaba socando ele e ele voa bem longe. E assim eles acabam dando as mãos e indo para a escola de mão dadas. E agora que eu descobri que essa Oni, ela é Tudani. Tanto que ele elogiou o cabelo dela e ela fala que não foi por causa dele, e sim porque o vento estava muito quente, então ela preferiu fazer esse estilo de cote. Mas aqui também é um pouquinho explicado porque ela não quer ficar tão apegada a ele. Ela sonha que todo mundo está denunciando ela por bater no Billy, que é o nome do protagonista. A questão é que os Onis são muito fortes, qualquer coisinha pode acabar machucando um humano comum. E ela tem esse medo, tanto que ela acorda com muito medo disso acontecer, falando que sonhou com isso de novo. Enquanto ele está treinando numa academia num saco de pancada. E ele acaba se sentindo humilhado por depender dela. E naquele momento que ela adotou aquele bicho grandão. E aqui fica um pouquinho mais interessante. Não, ela tá fazendo comida para o protagonista. E a irmã dela tenta roubar a comida que ela está fazendo para o seu paquera. Mas ela não deixa. Mas o que é interessante é que no final aparece uma mulher que ela tem um certo fanatismo pelo Billy. Tanto que o quarto dela só tem quadro dele. Ela é muito fanática pelo Billy. E quando ela tá indo pra escola com a sua irmã e o seu paquera, a irmã dela só fica tirando onda, dizendo que os dois são bem namorados e tudo mais. Ela fica até com vergonha e tudo mais no momento. E outra coisa que eu acabei notando é que a irmã dela tem um copão padrão, não é um copão gigante cheio de músculo. Mas enfim, quando eles estão chegando, tem um lagarto lá que é de uma gangue dos lagartos e tá ameaçando aquela mulher que é fanática pelo Billy, que é o protagonista. E ele chama ela de fraca. Ela falou fraco? E esse lagarto ataca ela, na onde ela consegue se esquivar facilmente e congelar ele por completo. E aqui nós descobrimos que ela não é nem humana, só se parece com humana. Na realidade, ela é uma yokai, Yuki Yona, que é um demônio do gelo. É um yokai bem conhecido lá no Japão. E parece que o protagonista tem noção que ela é obcecada por ele, tanto que ele pensa nisso. E quando chega perto, ela acaba abraçando nele, irritando bastante a Oguraí, que tá no lado dele. E é contado o passado deles, onde eles brincavam de esconde-esconde quando crianças. Só que quando brincava de esconde-esconde, ela era a pessoa que sempre tava mais procurando. E quando procurava, só achava o Billy, que era o fanático por ele desde criança. E ela fala que só tinha olhos para ele e somente para ele.
eles e não para ninguém mais. Então sempre que ela tinha que procurar alguém, só ia procurar o Billy. No presente, a Ogro fala que é para ela desgrudar do Billy, só que ela fala que não, porque ela limpou a sujeira dela, que é aquele carinha que ela acabou derrotando, que queria lutar contra ela, na verdade. Mas ela acaba falando uma coisa bem interessante, falando que ela, no passado, acabou machucando o Billy. Então aquele sonho, na verdade, não era um sonho de medo de machucar o Billy, sim porque ela já machucou o Billy, por ser extremamente forte. E ela acaba correndo, chorando, na onde o Billy acaba empurrando ela, mandando ela calar a boca e vai atrás da ONU. Deu pra ver que ele gosta das bombadas. Enquanto a Yuki, ela fica extremamente furiosa por ele ter corrido atrás dela. E os dois acabam conversando pra tentar e se entender. Ela fala que tem medo de machucar tudo mais, e ele fala que mesmo assim gosta dela e vai atrás dela, não tem medo de machucar ele. E acaba até se entendendo. E quando ela abre o seu armário, acaba vendo um monte de cartas de amor. E sim, ela é popular com os homens. Tanto que a irmã dela acaba aparecendo e lendo as cartas, falando que são pessoas que têm certo fetiche de músculo, que só fala que quer ver os músculos dela, que ser estrangulado pelos músculos dela ou nas coxas dela. Então são pervertidos que gostam de musculação. Mas o protagonista fica com um pouco de ciúme e fala que não gosta de homens mandando cartas pra ela. E sim, esse aqui tem um pouquinho mais de atitude comparado a outros protagonistas que eu já vi na minha vida. Enquanto isso, a Yuki tava escutando tudo e ela fica extremamente irritada e furiosa. E sim, tem até momentos que a irmã dela tá assistindo novela romântica e chama ela pra assistir. Ela meio que fica só pensando no protagonista. Eles dois se gostam muito. Depois disso, ela chama ele pra comer uma mamita lá em cima do telhado, como animes clichê de romance. E quando sobe, ela fica meio que falando com ignorância, mas querendo dar a mamita dela para ele. E é o que ela faz. Ele agradece e tudo mais, mas porém aparece aquele cara daquele dia que tinha lutado contra ela. E ele ainda trouxe camaradas dele para lutar contra ela. E começa a rolar uma luta aqui, onde ele ataca ela. Só que ela empurra o protagonista para não ser atacado, também no meio da luta. E ela luta contra o companheiro desse cara, que disse que ele vencer e vai casar com ela. E aliás, o protagonista fica irritado e vai lá, bate no cara, só que o cara diz que é uma massagem. Ia bater nele, só que ela chega lá e bate na barriga dele, no lugar do protagonista. Não, ele acabou sentindo. E ela manda o protagonista se afastar, senão ele se machucaria. E sim, ela derrota todos ali muito fácil. E ele fica muito irritado, tanto que ele tá treinando na academia dele lá, pessoal, com todas as suas forças, com muita raiva. Aí aparece a mãe dele, que é muito bonita e muito jovem. Eu fiquei pensando, essa é sua mãe? Imagine o pai dele. Ele parece mais velho que ela. Mas enfim, a mãe dele também é uma neta, que só fica em casa e não quer saber de trabalhar. E ela também era uma herói de Senkai, onde ela lutava contra os rei demônios. E sim, ela é forte. Tanto que ele pergunta como ela é forte e tá tão fraca assim. Ela fala que é porque ela usava o poder do amor. E aliás, diz que ele deveria confiar nesse poder do amor para ficar forte. Quer dar um murro no saco de pancada e consegue destruir o saco de pancada facilmente. Enquanto isso, nós descobrimos aqui que a Yuki, que foi que mandou aqueles Ox atacar a Oni, porque ela quer separar ela do protagonista. E ela fala, se eu tenho que dar um jeito de se livrar da Oni, nem que seja a última coisa que eu vou fazer. E mesmo assim ela fala que vai ficar com o protagonista, nem que seja força. A mulher é pervertida e tarada, ainda por cima maluca, psicopata. É aquele negócio, fé das malucas. E quando o protagonista vai pra escola, ele acaba encontrando uma amiga dele, que conversa com ele. E até tanto que ele pergunta, o que você acha da Kirika? Ele fala que ela é bem complicada, mas gosta de estar do lado dela. Só que ela acaba lembrando que ia ter uma missão que foi entregada pela Yuki, dizendo pra fazer uma coisa horrível. Ela não quer fazer, mas mesmo assim ela pega no pescoço dela e fala, quem foi a pessoa que ajudou você quando você sofria bullying? E força ela a fazer isso aí, onde ela vai fazer, que ela ataca o protagonista e ela acaba capturando ele. Enquanto isso, a irmã da Kiriko acaba chegando lá entregando uma carta. Ela fala, o que você quer com isso? Ela fala que essa carta é a mensagem da Yuki, que ela acaba sequestrando o Prota. E ela vai ler pra saber o que aconteceu. E assim ela descobre que pegaram o seu paquera, o seu boy. Assim ela fica putaça da vida. Enquanto isso, o boy dela acaba acordando o Peter aqui, onde a Yuki está ali olhando para ele com o cara de apaixonado. E ele pergunta, o que eu tô fazendo aqui? E por que você tá fazendo isso? E ela fala que ama ele, fica começando com a cara de psicopata aqui. Ele fala, o quê? Depois ela conta a história dela, que é uma pessoa solitária, ninguém falava com ela, até o protagonista falar com ela e ajudar ela com muitas coisas. Isso fez ela se apaixonar, até aparecer um ogro aqui querendo conversar com ela. E ele fala que todos ali estão impacientes porque eles querem detonar a Kirika. E ele fala, tenha paciência, seus ogros malditos, logo ela chegará aqui. E a Yuki fala para o Proto aqui que vão acabar com a Kirika, porque foi ela que machucou ele no passado. Agora eu posso falar, mas o protagonista fala, uã? E ela conta a história quando eles eram pequenos, onde ele brincava com ela, tudo mais. Só que aqui Kiriko sempre chamava mais atenção do protagonista, como fazer essas peladas dele. Claro que isso
meio que deixava os dois surpresos. E ele deixava ela de lado pra ficar com a Kiriko. E isso acabava irritando a Yuki. A Yuki ficava extremamente ciumada com isso. Mas um dia qualquer, numa aula de culinária, a Kiriko acaba se machucando, onde ela odeia ver sangue, tanto que ela entra em pânico. E ela tem um grande poder que pede o controle fácil. E quem viu isso foi a própria Yuki, que acaba indo falar com aquela menina que é uma cobra. Mas na verdade a cobra é a Yuki mesmo. Querendo que ela faz uma coisa e ela não quer fazer. E ela fala, eu que ajudei você com o bullying. A minha que sentencia ela. E eles vão comer no piquenique, todos os três. Não, todo mundo parece feliz aqui. Ela fala que é muito amiga dela. Só que ela fala que achava que ela odiava ela, porque ela nunca falou direito com ela. Só que ela fala que não, isso é coisa da cabeça dela, falseada da bexiga. Só que a cobrinha estava em cima da árvore, onde ela lembra que a Yuki mandou jogar sangue em cima da cabeça dela. E é exatamente o que ela faz, joga sangue em cima da cabeça da Kiriko. E a Kiriko vê aquilo ali e fica em pânico, tendo o maior pânico. Só que a Yuki aproveita essa oportunidade para poder jogar gelo, machucar o boy. Isso faz a Kiriko ver aquilo e acaba que a Yuki fala que foi a culpa dela, dizendo que ela que machucou ele por perder do controle dela. E diz que ela tem que ser afastada do protagonista. E o protagonista sabia disso, tanto que quem contou aí, ela pergunta, quem contou essa história pra você? Ela fala que foi a Serpenta ali, que na verdade pra mim Serpenta é a Yuki. Mas parece uma história aqui, do nada, onde era a Kiriko dizendo, cadê o meu Billy? E assim ela mete porrada em todos ali que tá com o Billy sequestrado. E ela diz que manda calar todo mundo da boca e bater pro pau. Só que a Yuki fala, não se mexe. Se você se mexer, eu vou matá-lo. E ela fala, sua puta, isso é entre nós dois. E ela machuca o pé dele, pra mostrar que ela tá falando verdade, que não é brefe. E ela fala, sua maldita, o que você tá fazendo? E ela fala que ela não tem o coração dele. Se não tem coração, ele não vai ser de ninguém. A menina é uma psicopata. Na onde a Kiriko acaba levando um golpe na cabeça. E todos começa a meter porrada e ela não pode se mexer porque o cara tá como refém. E a Yuki fala, a culpa é toda sua, porque você não quis o meu coração. Se você quisesse, isso nunca ia acontecer. E com muita raiva ele tenta se levantar, só que ele não consegue. E isso faz até a própria Yuki começar a rir da gargalhada de malvada. E ele acaba lembrando que ele sempre foi o estorvo. Ele nunca teve a oportunidade de ajudar a Kiriko, porque ele era muito fraco. Porém, ele acaba lembrando o que a mãe dele disse, que é uma heroína, que o poder veio no coração. E isso faz ele despertar o poder do roteiro, onde ele vira tipo um Super Saiyajin, cabelos pretos. O cara ia tentar bater nele, só que leva um sacode daqueles. E ele mostra um grande poder, não, e daí o Yuki fala, quem é você? E ele do nada sobe ali dizendo, seus ogros, tira sua maldita mão na minha mulher. Todos ficam meio assustados, sem saber o que tá acontecendo, até a própria Kiriko. E um deles ali fala, ataque ele. Só que o outro cara já chega levando um golpe. E assim, por seguida, o outro leva um chutão. Onde o cara vai atacar ele, mas leva um burro na barriga, mostrando um grande poder do Super Saiyajin 2 aqui. E ele fala, Kirika, agora eu vou proteger você. Ou pergunta se ela tá bem. Só que aparece a Yuki, que ameaça matar os dois. E por aqui o capítulo acaba, pessoal. Não é nem porque eu quero acabar aqui, é porque o mangá realmente acabou aqui. E não tem o que mais falar depois daqui. Aí se vocês gostaram do vídeo, dê aquele like, comente. Se tiver mais uma atualização, eu trago ele mais. Comenta aqui se vocês querem mais depois. E tudo mais. Então, falou, tchau, tchau.